Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de perguntas e respostas sobre vendas. Meu nome é Valéria Frega e eu vou falar um pouquinho por que eu estou fazendo isso. Eu tenho alguns clientes e eu percebo que nesse trabalho de coaching que eu faço, não tanto da mentoria, mas de coaching, eles trazem muitas questões em relação ao que fazer, como agir, e a venda está envolvida o tempo todo na vida das pessoas. Então eu separei mais 3 questões para a gente falar hoje. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a sugestão para quem está começando em vendas? Para tudo. Ninguém está começando em vendas. A gente começa quando a gente nasce. Você é o seu primeiro produto. E para você desenvolver esse seu produto, você precisa se conhecer. Quando você nasce, primeiro sorrisinho, primeiro amigo, primeiro relacionamento, a conquista da professora, para os seus pais, o tempo todo você está se vendendo. Você vai se vender numa entrevista de emprego. Você vai se vender para os amigos, conhecer pessoas. E o que venda é? É relacionamento. Então, se você desenvolver o seu autoconhecimento, é o principal ponto para você vender. Você tem que... o primeiro produto é você. Quando você domina o seu principal produto, aí você pode passar a vender outros produtos. Mas vender é ter confiança. Se você não tiver confiança em quem você é, você não vende. Você pode ver que quando você sai para comprar qualquer produto, se você não for bem atendido, você pode nem comprar ou comprar no concorrente. O fato de você confiar em quem você está comprando é porque você está comprando primeiro a pessoa, o vendedor, a confiança, depois sim o produto que você está procurando. Você precisa entender que a base da venda é confiança e você é seu principal produto. O tempo todo, no seu dia a dia, ou você está vendendo ou você está comprando, o tempo todo. Então você precisa colocar na sua cabeça que você é o principal produto. O que você precisa entender é que a base de tudo é o autoconhecimento. E é isso que eu faço no meu trabalho como coach. Eu desenvolvo as suas habilidades, alinho as suas dificuldades ou desafios para que você consiga ter um caminho mais leve e conquiste a sua venda do produto eu. Por que é tão importante você desenvolver o seu autoconhecimento? Porque todo mundo vende o tempo todo. O médico vende, o arquiteto vende, o engenheiro vende. Não é só o vendedor. Qualquer profissão você vende. Você não vai num médico que você não confia. Você não vai... E ele está vendendo ele como produto. O engenheiro, você não vai chamar um engenheiro que você não confia ou não tem uma boa referência. Por quê? Se você tiver uma boa referência, é porque ele soube se vender. Ele vendeu o trabalho dele. E daí ele mostrou o que ele faz. E para todas as profissões, é isso que acontece. O autoconhecimento traz confiança. Quanto mais você se conhece, conhece os seus pontos fortes, fracos, seus potenciais, e entende os seus desafios, alinha os desafios, você vai saber que direção tomar e que forma se comunicar para ser mais assertivo. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual o melhor caminho para ter sucesso em vendas? Bom, o melhor caminho é conhecimento. Primeiro, conhecer sobre você, que a gente falou na pergunta anterior. Então, ter o autoconhecimento. Depois, conhecer sobre o produto. Conhecer sobre o que você está vendendo.
sobre o que você faz, o serviço ou produto. Porque muitas vezes a pessoa chega lá com um catálogo, uma apresentação, mas se sai daquela linha de raciocínio, a pessoa não sabe mais nada. Você precisa entender aquilo que você faz. É o primeiro ponto. Segundo é comunicação. Você precisa entender o que o seu cliente, o seu possível cliente precisa. Você tem que aprender a ouvir. A grande parte das pessoas chega numa reunião, vai lá, faz a sua apresentação, fala aquele texto todo decorado, responde uma pergunta ou outra que está naquela linha e não escuta o cliente, o que ele realmente precisa. Você precisa entender que você está lá para solucionar um problema, para ajudar aquela pessoa com o seu produto. Então, a comunicação, ela é tanto verbal como não verbal. Você precisa aprender a ler os sinais, entender o que o cliente está querendo te falar, que às vezes não é o que ele está falando diretamente, mas indiretamente, que é importante para o sucesso. Você criar um relacionamento, porque cada pessoa, cada cliente vai ser diferente. As pessoas têm personalidades diferentes, uma mais quieto, um outro mais extrovertido, com percepções diferentes, mas quando você cria uma empatia, cria um relacionamento, porque a sua comunicação está bem feita, a partir dali você consegue ter sucesso nas vendas. Terceira, quais os erros mais comuns em vendas? Bom, o primeiro erro mais comum é, como eu acabei de citar, é não ouvir o que o cliente, a necessidade do cliente, qual que é a dor do cliente. Porque quando você ouve e entende a necessidade dele, você consegue trazer uma solução. Então, muitas vezes a pessoa chega falando, apresentando, falando e não ouve. Esse é um dos erros. Outro erro é não criar um relacionamento. Porque a venda não é você chegar numa reunião e fazer uma apresentação. Você tem que criar uma empatia, criar um relacionamento para criar confiança. Assim que a pessoa confia em você, ela passa a aceitar aquilo que você traz pela sua confiança. Outra coisa também que acontece muito é o vendedor, ele não dá continuidade no relacionamento. Vamos dizer que ele efetuou uma venda. Ele esquece, aquele cliente morreu. Ele vai para um novo cliente, ele vai conquistar novos clientes. E muitas vezes a carteira de clientes que você já vendeu, você pode aumentar a quantidade, o fluxo de venda, depende do seu produto, óbvio, e do serviço, mas você exige menos trabalho do que conquistar um novo. Por quê? Porque aquele já te conhece. E se você se mostrou um produto confiável, a pessoa vai comprar de você, ela vai te procurar, ela vai querer o seu. É muito mais fácil você aumentar as suas vendas. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Na próxima semana eu chego com mais 3 questões de vendas. Até a próxima. Curta, compartilhe, não esquece, né? E comente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também, que eu vou responder. Até mais.